Os trabalhos terapêuticos na água podem trazer grandes novidades e uma delas é a forma como a gente se relaciona com o elemento fogo da excitação e da mobilização. Muitas vezes, no cotidiano, a gente pode ter em relação à atração em relação a outros corpos um caráter aparentemente como se fosse de apetite, um caráter mais fogoso, mais impetuoso. Por exemplo, usando uma figura caricatural, um machão que sai na rua e vai olhando para todas as mulheres, se achando muito fogoso, muito impetuoso. O interessante é que por trás desse funcionamento de fogo supostamente mais energético, mais abundante, muitas vezes por trás há uma certa carência, há uma certa ansiedade, há uma grande inquietude, há um vazio e não apenas uma abundância, não apenas uma vitalidade. Seria normal, por exemplo, ou imaginaria que não seria tão raro, por exemplo, uma pessoa que se acha com muito apetite, com extrema volúpia, com muito elemento fogo, a partir do momento que fosse literalmente para a água receber aconchego, fosse perceber que muito mais do que apenas a avidez de querer consumir num ímpeto erótico a energia de outros corpos, numa excitação que vai subindo, numa energia de fissura, se pudesse atravessar algumas camadas defensivas, fosse entrando em alguns lugares que simplesmente precisa receber. Alguns lugares em que precisa simplesmente receber um aconchego, receber um aporte, receber uma nutrição, às vezes de uma energia masculina, às vezes de uma energia paterna. Então muitos homens, por exemplo, poderiam achar que o contato que eles querem é exclusivamente com mulheres numa relação sexual que envolva jogos de conquista, sedução e poder, mas se eles tivessem a oportunidade de receber sessão de outros homens, talvez todas as desconstruções que fossem acontecendo, as desmobilizações de rigidez, e por trás da suposta agitação, da suposta fogosidade, entrando com determinados níveis de carência, determinados níveis de incômodo em estar recebendo e contar com uma companhia constante, segura, por exemplo, de uma outra energia masculina, ia ser surpreendente para ele lidar com essa dimensão e eventualmente ele atravessando e podendo receber o que as águas têm a oferecer. Talvez fosse surpreender com nível de nutrição, com nível de plenitude e talvez com certo apaziguamento, com talvez certa placidez que eventualmente as outras relações baseadas em fogo, em disputa, em rivalidade, em consumo, num ímpeto erótico apenas baseado no elemento fogo, às vezes não traz, às vezes vai trazendo uma cascata de inquietação e de que consome, mas não nutre. A água traz um elemento de que nutre. Não precisa aí ficar acendendo excitação, 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 mas que nunca nutre, parece que nunca preenche. A água vai trazendo para esse lugar de placidez. Usei aqui o exemplo de homem, mas pode variar para todos os gêneros, todas as pessoas. Algumas necessidades que a gente tem de agitação, de elemento fogo, se a gente fosse pesquisar, haveriam alguns núcleos como se fossem simplesmente carentes, que precisam receber um apoio, uma constância energética, sensorial, uma nutrição que venha pelo corpo, mas que não tem necessariamente a predominância do fogo, mas sim muito mais numa questão de água, de delicadeza, uma energia maternal e paternal, e isso pode trazer um senso de centramento, um senso de substância interna e de estofo, que as maneiras da gente lidar com a energia, ou das maneiras como a gente tende a entender os nossos apetites, em geral a gente não percebe isso. Então a água traz toda uma outra recontextualização, que a gente pode ter a gente pode passar a se relacionar de uma outra forma com o elemento fogo em nós a partir da familiarização e do mergulho nesse elemento água. Então alguns elementos de serenidade, de passividade e de simplesmente receber, de realmente estar vulnerável e entregue, poder estar recebendo de outro ser humano, pode trazer para a gente reconfigurações muito importantes na forma da gente lidar com as próprias energias, com as próprias excitações e com as próprias mobilizações, tendo mais essa referência da plenitude, da satisfação, do aconchego, da nutrição que aconteceu e não o da provocação, o da instigação, o do ímpeto de ir atrás, mas nunca estando satisfeito e sempre indo em busca de. Então a água cumpre, ela promete, ela nutre muito mais do que provoca. E quando a gente vai podendo se familiarizar, vai podendo se apropriar um pouco mais disso, as formas de se relacionar com o elemento fogo podem ganhar algumas outras características, talvez mais respeitosas, talvez mais responsáveis e causando menos dor, como muitas vezes acontece nos jogos das relações por aí afora. Então a água ensina pra gente uma dimensão de elegância, de respeito extremamente sofisticada e elegante.